É um chiadinho, né, Vaneide? Para mim entrou já, meninas. Bem-vindos ao canal do YouTube Conecta Intersetorialidade, o canal que aproxima então a família e a nossa escola maravilhosa, né? Clube da Criança. Estamos aqui hoje com a nossa psicopedagoga Alice Moreto e a nossa psicóloga Cláudia Matos. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindas, então, por gentileza, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho de vocês, para a gente dar início ao nosso tema de hoje. Por favor, Alice. Então, primeiro eu queria agradecer, gurias, o espaço, né, de poder estar falando um pouco sobre o autismo. Eu já estou há bastante tempo na área da educação, passei pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pela inclusão, e hoje eu trabalho numa escola especial. Muito bem, seja muito bem-vinda, então, ao nosso canal. Obrigada. Cláudia? Boa noite a todos. Obrigado a todos os que estão participando conosco na noite de hoje. Como colocou a nossa pedagoga Vaneide, o nosso entendimento aqui no nosso bate-papo é justamente aproximarmos as famílias, levando em conta que estão em casa e levando em conta que tem essa necessidade de nós estarmos, de uma certa forma, não só acolhendo, mas principalmente atendendo à distância aquelas necessidades pelas quais estão passando. Muito bem. Então, hoje, né, a nossa psicopedagoga vai falar um pouquinho sobre o tema do autismo. Por gentileza, Alice Moreto. Então, tá. Primeiramente, né, o autismo é o transtorno do espectro autista. Mas até aí não nos diz nada, né? O que acontece? Esse transtorno, ele causa algumas alterações, tá? Na base do indivíduo. Comunicação, socialização, né? A parte comportamental. Na parte da socialização, o que acontece? A gente tem aquele isolamento, né? Uma criança mais resistente a brincar, a estar no grupo, a se envolver com os outros, né? Seja os familiares, seja na escola. A parte da comunicação, aquela criança que tem demora a falar, alguns não desenvolvem a questão verbal, né? Aquela criança que não aponta quando quer alguma coisa, questão comportamental, não realiza algumas atividades, né? Tem aquela dificuldade em perceber o que está acontecendo ao seu redor. Como a gente está falando mais direcionado ao pessoal da escola, aos pequenos, eu vou me deter um pouquinho mais a essa questão. Mas é bom a gente lembrar que tem muitos adultos, né? A gente acaba acontecendo adultos com 30, 35 anos que descobrem que tem autismo, vem o diagnóstico, né? Então, os pequenos, o que acontece? Bem importante a gente falar que lá no início, já ainda bebês, tem pequenos sinais que a gente pode estar observando. A vinculação do olhar, né? De 0 a 8 meses, quando a gente mostra um objeto para a criança e ela consegue fazer aquela triangulação de informação. O que é isso? Quando a criança olha para o objeto, olha para a mãe, né? Ela faz esse rodízio da informação. Também, mais além, a gente pode estar falando daquela criança que mostra a intenção de fazer. A gente pega o brinquedo, o chocalho, mostra para a criança e a criança tem a intenção de participar daquilo, de pegar, né, de sorrir, de participar com o outro. Alice, então, quando tu fala em comportamentos, né? Às vezes a gente escuta das famílias, mas nem parece que ele é autista. Existe uma diferença entre meninos e meninas? Quando a gente escuta esta fala, o que vem, né, a você, assim, o que você acha enquanto psicopedagoga? Então, é muito comum a gente ouvir isso, né? Mas ele nem parece autista, a gente ouve muito. Ao contrário, né, do que acontece, o autismo ele não tem uma face sindrômica, ele não vem com carimbinho escrito autista, então é muito comum.
A questão de meninos e meninas, até a prevalência a gente sabe, né, que são 4 meninos, 1 menina. Até por isso a cor azul, né, do autismo. Acho importante também a gente falar nessa questão da importância da família estar observando isso. Acontece, hoje a gente sabe que quanto antes se tem um diagnóstico, antes a gente consegue ter uma estimulação e auxiliar essa criança no desenvolvimento dela. Muito importante os pais procurarem, sim, uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar e realizar as intervenções. A gente escuta muito, principalmente na minha área, né, as psicopedagogas, de que forma elas podem ajudar uma criança autista. O que acontece? O psicopedagogo, ele é aquela pessoa que vai trabalhar as questões de aprendizagem, não só aprendizagem escolar, as aprendizagens como um todo. Então, vai trabalhar a questão da organização dessa criança, o brincar dessa criança, o simbolizar, que é muito importante. A gente tem depois também a parte da psicologia, que vai trabalhar, sim, as questões comportamentais, né? Toda uma outra área. A gente tem a fono para trabalhar a questão da comunicação. Muito importante a gente deixar claro que, diferente de levar a criança para o fono para que ela fale, né? A gente sabe que lá vai ser trabalhada a comunicação, que são coisas diferentes. A gente também tem a parceria da terapeuta ocupacional, que também trabalha diretamente nesses casos, tanto com questões simples, né, do cotidiano, quanto questões mais complexas, para que possa auxiliar essa criança a estar realizando sozinha. Isso tudo é um conjunto, né? Tem que ser trabalhado em conjunto, né? Nós temos várias pessoas para que possam se alinhar, né, para determinadas crianças, né, da questão do autismo, correto? Correto, e muito importante. O diagnóstico sempre vem do médico, do neuropediatra, que é o responsável por essa área. Muito interessante isso. Existe algum exame específico que caracteriza? Não existe. E o que acontece? São várias questões que se chegam ao diagnóstico. Tudo isso que a gente falou, a questão da percepção, a questão da fala tardia, né? Tem crianças que caminham na ponta do pé, tem crianças que não fazem o contato visual com o outro. Tudo isso são sinais, sintomas, o que não quer dizer que esteja diretamente ligado ao autismo. A gente tem outras questões que também sinalizam esses comportamentos. Então, quem é que vai conseguir fechar esse diagnóstico? É, sim, o neuropediatra, junto com uma equipe multidisciplinar. Também é importante falar, quando a família procura, né, um neuropediatra, porque percebe alguma alteração. As mães geralmente trazem isso para a gente. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era. Sim, a família tem essa percepção. E quando a família tem a negação? Sim, é bem comum, né? O primeiro momento é a negação. E o que eu gostaria de falar para essas famílias, né? Quando vocês recebem um diagnóstico, seja ele qual for, vocês não estão recebendo um rótulo para aquela criança. Não encarem dessa forma. O que vocês estão recebendo ali é um norte. De que forma vocês vão conseguir trabalhar com aquela criança? De que forma vocês vão conseguir ajudar o filho de vocês? Sejam com as terapias, seja conseguindo compreender o que acontece. Porque muitas vezes os pais trazem para nós uma demanda muito clara. Eu não sei por que ele faz isso. Eu não sei por que ele balança a mão, o famoso flap, né? Uhum. Então, assim, toda vez que a gente vai num lugar que tem ventilador, ele vê o ventilador, fica muito nervoso, muito eufórico e acaba fazendo aquele movimento repetitivo. Quando a família entende o porquê que aquela criança está fazendo isso, fica mais fácil da família lidar com isso, né? E entre outras situações também. Tem momentos, principalmente em família mesmo, né? Tem um aniversário. A criança não
consegue ficar na festa, principalmente na hora do parabéns. O barulho incomoda, a música incomoda. Então, quando a família percebe isso e consegue trabalhar de uma outra forma com essa criança, a gente está tendo qualidade de vida para a criança e para a família, né? Que é o que a gente busca. É o mais importante, né? Quando a família acolhe, quando a família compreende, porque acredito, né? Que, como tu disse, né? Não é rotular, e sim ajudá-lo, né? Para que ele consiga viver, né? Neste nosso mundo, né? De uma forma mais fácil, né? Para ele, né? Ou ela. Também, puxando, assim, a questão da família, o que acontece muito, né? Os julgamentos. Quem nunca passou por uma fila de mercado onde a criança está gritando ou está se jogando no chão porque quer alguma coisa, e a mãe naquela situação de querer ajudar a criança, mas com os olhares de julgamento, e muitas vezes as pessoas verbalizam, né? Mas se fosse meu filho, né, a gente vê muito isso. E na verdade, o que acontece? Existe muita falta de informação, né? Aquilo sim é um comportamento. Naquele momento, aquela criança está desorganizada, seja por qual for o motivo. Muitas vezes a gente não identifica qual é o motivo. E ela precisa, sim, de um tempo. Uma dica, tá? Se vocês fazem parte da família que está passando por esse momento, por essa situação, eu sei que não é fácil, né? Eu acho importante dizer que vocês não é só com vocês, isso acontece muito. Então, assim, respirem fundo e façam o que tem que ser feito, né? Conforme o perfil daquela criança, o que foi orientado e combinado a trabalhar. E se vocês, né, fazem parte do outro público que percebe essa ação e faz esse julgamento, que pense, mas que não verbalize, porque a gente acaba ferindo quem está ali fazendo o seu melhor, né, pelo filho, enfim. Então, acho que as pessoas precisam ter mais empatia, essa sensibilidade, esse olhar, né, para a mãe, enfim, para o pai que está ali com o seu filho. Com certeza, eu acho que o olhar é muito importante, né? Não o julgar, mas sim o olhar, né? A gente não pode estar julgando, né, o que está acontecendo com os outros, né? Falando nessa questão da família, né? A gente queria ver ali com a Cláudia, né? Na questão psicológica, né? Porque isso afeta muito, né? Num primeiro momento, as famílias, né, têm um impacto, né? Quando a gente recebe ali a questão do diagnóstico, né? Ah, meu filho é autista, e agora? O que eu faço? Né? Tem famílias que seguem e vão lutando e vão atrás e buscam de todas as formas o melhor para aquela criança, mas tem aquela família que se recusa, não, é impossível, meu filho não é assim, né? Nem parece autista, né? Como a gente mesmo falou há pouco tempo. O que tu acha, Cláudia, nessa questão, assim, como é que a gente poderia, né, abranger para essas famílias? Nós poderíamos entrar agora, quando a Alice traz para nós a questão do julgamento das outras pessoas com relação às situações pelas quais nós passamos. Eu separei um vídeo e, a partir do vídeo, eu acredito que nós possamos traçar bem aquilo que nós estamos falando. O nosso entendimento, como eu disse antes aqui, é justamente apoiar, acolher e orientar as famílias que estão conosco, né? As famílias que hoje estão nos assistindo, né, pela plataforma do YouTube, pela plataforma do Facebook, que estão aqui na tentativa de entender melhor o que acontece com o seu filho, mas principalmente de se apoiar no sentido de se tranquilizar na sua conduta com relação à criança com a qual ela está hoje tendo que lidar longe da escola, muitas vezes longe do técnico, do especialista. Eu já vi que existem agora plataformas cujas as unidades de saúde estão dando um atendimento de forma virtual, né, onde os técnicos, então, né, dentro das suas áreas, atendem o paciente de forma virtual. No entanto, esse acesso, infelizmente, ele não é a todo o público que necessita, né? Então, nós estamos aqui nessa tentativa de
dar um pouco de auxílio. Eu vou passar, então, agora o vídeo e, a partir dele, eu sigo trazendo a minha fala. Muito bem. Enquanto a Cláudia ali se organiza, quero agradecer, então, o pessoal que está nos assistindo aí pelo canal. Um forte abraço aí para a Dani, para a Lohane, Kai, Soraya, Nara, Isabel, Sheila, Alice, Luiz, Diego, Dina. A gente está agradecendo aí pelo pessoal que está aqui conosco. Prezados companheiros de live, eu fui fiel ao tempo do vídeo, porque a nossa live tem 45 minutos a 1 hora. Esse vídeo tem 3 minutos. Ele impactou? Ele fez você pensar? É disso que nós estamos falando. Diego Nós colocou estamos aqui falando, nós estamos falando de quando existe a desorganização da nossa criança, o que nós fizemos? Nós estamos mostrando num vídeo a capacidade infinita do pai ser o pai de uma criança especial. E nós que já trabalhamos na PAI, nós temos sempre aquela frase para os pais nas reuniões: os senhores têm filhos especiais porque os senhores são pessoas especiais. E muitas vezes isso pode parecer condescendente,
porque quem está passando por isso, talvez naquele momento, aonde nós nos questionamos, por que comigo? Por que o meu filho? Quando nós escutamos essa frase na reunião, nós podemos ficar incomodados até com ela. Mas esse vídeo foi escolhido e foi colocado aqui para os senhores, para as senhoras, para vocês jovens que estão aqui nos acompanhando, justamente para avalizar e validar do que nós falamos quando nós dizemos que os familiares são realmente pessoas especiais. Aquele vídeo foi postado na rede e até que as pessoas tivessem o conhecimento, porque para nós sermos sensíveis às situações, nós no mínimo temos que entender do que nós estamos falando, o que nós estamos vendo e com o que nós estamos lidando. Foram de total afronta ao familiar daquela criança. Até que um especialista que entenda viesse, respondesse explicando que aquela é a forma de continência para uma criança autista. O continente do qual o Bion fala, a Maud Manoni fala, o Winnicott, que fala bastante, né, do autismo, fala que para a criança regular é aquele continente de limite necessário, aonde nós abraçamos, aonde nós verbalizamos algo da forma como tem que ser feita. A criança autista, quando se desorganiza, como foi o caso daquele menino ou menina que nós vimos no vídeo, ele se despe, ele tira a roupa, ele, na verdade, está tentando sair de dentro de si. Então, ele inicia tirando as suas roupas. E a forma que ele tem de sentir o limite, o continente, o olhar, a acolhida do outro, que ali, no caso, talvez fosse um familiar, e a gente sabe que é, mas é do outro, que pode ser a professora da escola, que pode ser a pessoa que está cuidando dessa criança naquele momento, é um continente emocional. Porque aquele pai ali nada mais fez do que dar para aquela criança a emoção que ela não tem, que no momento que ela se desorganiza, ela fica à deriva. E quando a criança conseguiu ver que ele manteve, porque a estereotipia do autista vem daí, ela vem da necessidade de fazer com que o meio, durante várias repetições, diga para ela aquilo que ela não tem cognitivamente alcance de entender como uma criança regular. E ele mostrou que ficou, e ele mostrou que estava ali, ele mostrou que aquele era o momento, a forma de a criança poder ser no mundo. Ao passo que no final do vídeo, a criança abraça ele. A criança consegue sentir o que ele estava sentindo, porque cognitivamente ele tem capacidade de entender o meio, de sentir o meio. Então, meus caros ouvintes, nós estamos aqui tentando dividir e compartilhar nesse bate-papo um pouco com todos o quanto nós temos que ter conhecimento para entendermos e não tirarmos num recorte aquilo que às vezes vimos numa PAI, quando tem um técnico, né, um estimulador precoce que está ali trabalhando com a criança e que age como esse pai agiu, porque ele entende. Ele sabe que aquela é a forma de dar significado ao significante que a criança está buscando. Agora, eu falei difícil, né? Porque eu falei agora bem dentro da teoria, né? Da psique, que aqueles que estão nos assistindo, que são da área, entenderam muito bem. O que nós estamos falando, trocando em miúdos, que pai, mãe, familiar que está sendo cuidador de uma criança nossa que tem o espectro autista, paciência. Ele realmente tem dificuldade de assimilar o meio como nós assimilamos.
Dito isso, eu passo então de novo a palavra para a Alice, né, que fala um pouco também da questão de nós, no dia a dia, na rotina deles, né, e a gente pode também, claro que nós entendemos essa live de uma proximidade da família com a escola, mas acho que vale, é relevante nós aqui hoje trazermos de que há 3 anos e meio, mais ou menos, isso então é muito recente, nós nos demos conta de que adulto também pode ser autista, tendo uma rotina tranquila no meio, né, aonde nós pensamos que dentro da convenção ele está completamente apropriado e em função do autismo, que é daqui a pouco num limiar de uma intensidade menor, ele tem dificuldade sim de relacionamento, de relação, de organização, e essa desorganização que nós vimos nesse menino do vídeo também acontece com o adulto de uma outra forma adulta, mas que também é uma desorganização autista. Verdade, Alice? Cláudia, nós temos muitos, né, adultos, né, e nem sabemos que somos, né, como a gente até brincou, né, a gente pode ser e a gente nem sabe, né, na questão ali, a gente entra, Alice, então, na questão da desorganização, né, quando a gente acha que está tudo organizado, né, daqui um pouco vem essa questão ali até mesmo do vídeo, né, estava tudo bem, daqui um pouco a criança se desorganizou dentro dela, né, e aí? Sim, isso acontece muito, né, acontece na escola, acontece em casa, acontece na farmácia, acontece no parque. E o que a gente percebe? É muito importante que quem está com essa criança saiba o que fazer, né? Como a gente viu ali no vídeo, a criança precisa de um tempo, né, até que ela se organize. Alguns precisam de algumas coisas específicas. Acontece muito nas escolas, o aluno precisa dar um passeio, né? Dá uma volta no pátio, retorna para a sala de aula, continua a atividade. Às vezes em casa a gente escuta os depoimentos dos pais. Agora é a hora que ele vai para o quarto dele, fica um pouco lá, depois ele retorna. Então, cada caso é um caso. A gente não tem não é uma receita de bolo, né? A gente não tem uma varinha de condão para dizer, é assim ou é desta forma. O que é muito importante é a fala dessa família e até mesmo do professor que vai trabalhar com essa criança. A gente percebe muito a questão do ele não consegue, ele não faz, ele não quer, ele não sabe. E, na verdade, isso é uma fala que não pode existir. A gente tem que substituir essa fala, né, por vamos fazer junto, eu te ajudo, né? Às vezes a gente acaba pegando a mão da criança, fazendo junto com ela, né? Tem casos que a criança não aceita que tu coloque, o que tenha resistência ao toque, ela não aceita que tu coloque a mão e ajude ela a fazer. Então é aquele momento de fazer a troca, né? Eu abro agora o pote, depois é a tua vez de abrir o pote. Mas que a gente dê a oportunidade dessa criança poder estar descobrindo que ela pode e que ela consegue sim, né? Isso a gente sempre diz para a família, porque o que acontece? Não existe profissional que faça milagre em 45 minutos, tá? O que existem? Profissionais que orientam sim as famílias, porque se a gente pensar, essa criança, ela está 24 horas com a família agora, nessa questão do isolamento. Antes ela estaria, vamos dizer, 4 horas na escola, o resto com a família. Então a gente sabe o quanto essas falas são importantes para ajudar no desenvolvimento dessa criança. E estruturar uma rotina com essa criança é importante, sim. A gente sabe da necessidade que a criança autista tem em manter uma rotina. Só que eu sempre sinalizo muito cuidado com essa questão da rotina. Por quê? É importante? É, mas ela não pode ser uma rotina engessada. Por quê? Lá fora, a gente vai passar por N situações em que a criança não vai conseguir lidar com a rotina de sempre. Então, a gente tem aquele exemplo do prato, né? A criança sempre janta no prato verde. O dia que a criança vai no restaurante com a família, não tem o prato verde. Então, acaba acontecendo a desorganização por aquilo que se fazia todos os dias. A questão também do ritual do banho. Só para vou
ajudar um pouquinho, porque a gente está pensando nessa coisa assim de poder auxiliar as famílias, né? Enfim, para tentar dar uma, né, contribuir, enfim. Acho importante, Alice, nesse momento, colocar para os pais que tudo que altera a rotina causa um desconforto muito grande, que é esse desconforto que nós estamos chamando de desorganização. Isso. Então, nós vamos estabelecer alguma disciplina, né, que é necessária, que dá o continente que ele vai precisar, né? Ele, vou chamar de ele, a criança, tá? E não bater de frente em situações aonde vai causar uma ansiedade muito grande. Eu vou usar isso porque a Alice trouxe o restaurante como exemplo, né? O restaurante, ele é um lugar extremamente que causa uma ansiedade extrema, né? Fugiu a palavra agora. Se a criança tem o prato verde para comer em casa, leva o prato verde para o restaurante, porque são tantos os estímulos que vão estar ali naquele local, desde a saída de casa, que daqui a pouco não é uma saída rotineira, não é um restaurante rotineiro, não é o caminho para chegar ao restaurante não é rotineiro, né? As pessoas, né, Cláudia, que fazem parte daquele momento não são as pessoas da família, tem outras pessoas. Do convívio, né, deles. E hoje nós tivemos uma live onde nós falávamos do provável, talvez possível retorno à escola, né, o que para nós né, enfim, acho que a gente só vai conseguir isso com a vacina mesmo, né, tal é a dificuldade de organizar esse novo, né, novo normal aí. E então pensemos nós numa criança, né, para utilizar a máscara, né, fazer uso do álcool gel, ficar distanciado ali 1,5 metro dentro de sala, 2 metros em pátio, né? Então, levando em conta isso, eu trago a questão do prato para nós não batermos de frente e podermos deixá-la de forma confortável a ela poder enfrentar essa situação que é difícil. Assim como as nossas crianças saíram da escola e elas estão com vontade, saudade de voltar para uma escola que não vai ser mais aquela que ela deixou. Então, nós temos que ter esse mesmo entendimento quando nós saímos da nossa casa com a nossa criança para ir na praça, para ir no restaurante, para ir, né? Eu estou falando sempre aqui no caso do autismo, né? De conforto, né? Organize todo o setting para que seja de uma forma tranquila, para que o espaço dentro do carro seja no mínimo que ela possa sentar no lado que ela costuma sentar sempre quando vocês vão no supermercado ou quando vocês vão em algum lugar assim, né? Da mesma forma para o restaurante, o prato verde tem que ser levado para o restaurante. Desculpa, Alice, só para fazer um adendo. Não, é muito importante. E é isso que as famílias precisam se dar conta, né? De conseguir flexibilizar isso dentro da rotina. Porque ao invés de deixar de ir ao restaurante, porque a criança possa vir se desorganizar, que a família consiga se cercar de coisas de que essa criança se sinta realmente acolhida e confortável para estar naquele momento, né? Seja o prato verde, seja o ursinho que carrega junto, né? Alguns têm o próprio talher, o próprio copinho de tomar água. Então, a gente sabe que isso tem um significado importante, sim, para aquela criança. Então, é importante que a família consiga respeitar, né, e perceber essas questões. Alice, quando a gente fala sobre isso, a Cláudia até já trouxe ali a questão da pandemia, da utilização da máscara. Agora a gente está em um momento que não só para as crianças que têm autismo, mas para nós mesmos, mudamos totalmente a nossa rotina, né, do fica em casa, né, para eles, como é que isso, né, tornou-se totalmente, vamos se dizer, diferente, né, porque innecessário, mas como é que eu vou dizer para ele agora, a partir de hoje, tu tem que usar uma máscara,
O lavar as mãos, passar o álcool gel, eu acho que é uma coisa mais tranquila, porque, né, um hábito ali que já é corriqueiro, né, de lavar as mãos, de passar um álcool gel, isso a gente nem entra tanto no quesito. Mas a questão do usar a máscara, né, não é de hábito da criança, né? Não é uma coisa que ele carregava todo dia, ou que ele, antes de almoçar, vamos lavar as mãos, antes de usar, vamos usar, né? Vamos sair, vamos passando, colocar a máscara, né? Não é a mesma coisa de eu ir lá e botar um gorro para sair de casa, né? É diferente. Como é que isso se transforma e como isso a gente pode ajudar as famílias, né? Para que elas consigam trabalhar isso com eles também nas suas casas, com seus filhos, né? Com seus familiares, né? Como a gente mesmo falou, a gente tem adultos que são autistas também. Para eles também é muito difícil dizer, tem um vírus aí na rua, tu não pode sair mais de casa, né? Bom, mas como assim? Nunca existiu, né? A gente nunca passou por isso. Então, como é que a gente pode trabalhar isso com as famílias também? Então, é bem importante que se explique, sim, para a criança o que está acontecendo, né? E hoje a gente tem muitos recursos, a gente tem muitos vídeos bem didáticos, né? A gente diz assim, para explicar a questão do vírus. Mas também, por outro lado, a gente tem a questão da hipersensibilidade da criança autista. Se a nós, adultos, a máscara incomoda, por que a eles não incomodaria? Né? Então, assim, o que a gente pode estar auxiliando essas famílias? Acho que num primeiro momento, evitar tudo aquilo que vai gerar agitação, desorganização nessa criança, né? É um trabalho de formiguinha, como a gente diz, é aos poucos, muita paciência, muita perseverança, e que a gente consiga trazer para a criança o uso da máscara de uma forma leve. Mas como assim, Alice? Como é que eu vou trabalhar a questão da máscara se a criança não quer, não deixa eu chegar perto com a máscara? Então, bem aos poucos. Primeira coisa que a gente diz assim, tentar apostar no interesse daquela criança. Lembrando que cada criança é uma criança. Então, assim, até eu separei, né, algumas aqui, a gente fala muito dos temas infantis. Então, assim, se aquela criança gosta de um personagem, gosta de algum desenho específico, a gente sabe que tem um leque de possibilidades de pessoas que estão confeccionando máscaras. Então, pede lá para a vizinha, né, para quem tiver, para fazer alguma máscara que seja do interesse da criança. Ou tem alguma coisa específica. A criança gosta dos emotions do nosso WhatsApp. Então, alguma coisa nesse sentido. Ou então, não, Alice, olha, o meu filho não gosta de nada assim, pelo contrário, né? Eu observo assim que ele gosta do branco. Então, a gente parte para o que a criança gosta. Primeira coisa, deixar a criança explorar essa máscara. Porque pensa, imagina, tu tá colocando algo no rosto dela que ela não sabe o que é, que vai causar um desconforto, e é claro que a primeira coisa que ela vai pegar é jogar longe, né? E não vai querer mais saber, né? Nunca mais, ela vai olhar a máscara e vai sair correndo, vai disparar, né? Sim. Então, assim, deixa essa criança ver essa máscara, mostra a máscara para a criança. Num segundo momento, deixa ela tocar, porque essa sensibilidade é o que é importante, que a gente tenha essa troca, né? Então, assim, é muito importante quem vai estar junto, se é a mãe, se é o pai, se é a tia, né? Que a tia faça o movimento também no rosto dela e deixa que a criança tente fazer num primeiro momento, para que a gente não esteja invadindo, né, o espaço. Né? Uma outra dica bem bacana, né, e que funciona muito bem, os relatos dos pais que estão nos trazendo, é apostar nos brinquedos, né? Bota a máscara no urso, pega lá o urso da criança, coloca a máscara, mostra o urso de máscara, pega a boneca, bota a máscara na boneca, né? Pede para o pai e para a mãe colocar a máscara. E uma coisa muito importante, não adianta a gente pegar na hora de sair para ir no mercado, para ir na consulta médica e querer colocar a máscara na criança. A gente não vai conseguir, né? Então, assim, aos pouquinhos, estipula um momento do dia, todos os dias, não tem problema, para ter o contato com a máscara, pegar a máscara, né, colocar, então, no rosto. Quando a gente já conseguir chegar naquele momento que a criança está deixando próximo do rosto, a gente pode partir para o espelho, mostrar na frente do espelho aquela máscara, aquilo que é o diferente. É importante esse retorno também
para a criança, né? E sempre assim, ó, respeitando o limite da criança. Ai, Alice, ontem eu consegui deixar ele com a máscara na frente da boca, mas hoje ele não quis nem pegar a máscara. Acontece, né? Cada dia é um dia, então o importante é que a gente não desista daquele trabalho. Também a gente pode entrar na questão de que a criança, nesse momento que ela está pegando, está sentindo, ela está se familiarizando com aquilo. Então, é um momento de deixar que ela pegue, que ela manuseie, para depois a gente partir para um próximo momento. Tem também a questão do álcool gel, a gente até falou, né? Uma coisa que dá muito certo, personalizar o álcool, né? Daqui um pouco a criança, lá, o menino gosta do dinossauro, colocar um dinossauro, em vários momentos, né, trazer esse álcool, porque às vezes acontece assim, ó, em casa a família não usa álcool gel, aí sai, chega num lugar e quer passar o álcool na criança. É a mesma coisa, é um primeiro contato. O que a criança vai fazer? Ela vai repelir, ela não conhece aquilo. Então é importante em casa também, aos poucos, lava a mão com sabonete, seca a mão, passa o álcool gel, espalha na mão, aos poucos, para essa criança ir se familiarizando com todo esse processo. Se é novo para nós, né, essa questão de máscara, de álcool, distanciamento, para eles também é. E somado a toda uma mudança de rotina, né? Eles estão passando o dia inteiro em casa, não era o habitual dessas crianças, então tudo isso a gente precisa levar em consideração, né? E também falar um pouquinho do isolamento. Alguns pais têm relatado para nós, principalmente crianças que moram em apartamento ou lugar onde o pátio é mais fechado, da necessidade dessa criança sair, enfim. O que é importante? Mesmo que não tenha muito espaço, que vocês consigam ter um cantinho, um local da casa que essa criança possa botar os brinquedos no chão para brincar, que ela possa desenhar, que ela possa ficar naquele espaço sem que alguém vá lá depois e junte tudo e guarde tudo, né? Então, assim, reserva... Deixar lá o espaço, né? Isso é muito importante, porque o que acontece? A criança, ela tá sem a referência. Ela não tem mais a escola, ela não tem mais a professora, então ela precisa... amiguinhos, né? Exatamente. Tem algumas famílias que optaram por fazer chamada de vídeo com os coleguinhas de turma, né? Enfim, também é uma maneira, né? Se a criança demonstra interesse, acho importante. Também a questão com a escola, a preocupação dos pais em realizar as atividades escolares. Quando a escola manda uma atividade para casa, a escola não tem o intuito de sobrecarregar essa família, de maneira nenhuma, né? A escola, ela precisa ter o vínculo com esse aluno precisa continuar sabendo que existe uma escola, existe uma turma, existe uma prof, e essa é a forma que, aos poucos, estamos nos reinventando. Então, acho que é importante passar para as famílias que deem esse retorno para a escola, não de uma forma cansativa, não encarem que lá vem o trabalho da prof. Não, né? E que consiga ter esse momento com a criança, seja se que for faça dentro do seu momento, mas que dê esse espaço para a criança, né, Alice? Sim, é muito importante, porque às vezes a mãe diz assim, eu não sei mais o que fazer com meu filho. E daí vamos falar em crianças, né, no geral. Tantas coisas que a gente pode estar fazendo. Às vezes, uma simples massinha de modelar, a gente pode estar criando um cupcake com a criança, a gente pode estar modelando a letra do nome com a criança, né? A gente pode estar separando quantidades com a criança. E isso a gente vê assim, um pouco de sofrimento das famílias em querer suprir isso da escola. Então, acho que a mensagem que a gente pode deixar para essas famílias é dizer que lá na casa de vocês, a mãe é a mãe, o pai é o pai, né? O irmão é o irmão. Então, que não fiquem com essa ansiedade de tentar fazer o que a professora faria, né? Exatamente, porque esse é o papel da professora. Da professora, isso aí. Então, é bem importante. E assim,
toda família, quando procura um atendimento, seja atendimento psicopedagógico, atendimento psicológico, ela se refere muito à criança, né? Recebi o diagnóstico de autismo, preciso levar meu filho para o psicólogo, preciso levar meu filho para o psicopedagogo. Tudo bem, ok, essa criança precisa sim, né, das terapias, mas essa família também precisa. Ótimo, essa família precisa ser escutada, acolhida e direcionada, né? E todas as escolas, elas têm alguém que vai poder auxiliar essa família. Em algumas escolas a gente tem a coordenadora pedagógica, tem a supervisora, né, tem a diretora. Então, alguém que possa estar orientando e sinalizando essa família, né? Porque o intuito é um trabalho em conjunto de todos, escola e família. E na medida do possível, né, Alice, nós falávamos da questão das atividades que vão para casa e que o nosso entendimento, interesse é de integrar, né? Integrar a criança com a sua própria família, né? No sentido de dar não oportunidades, de dar opções, né? Opções de atividades, né? Eu acho que essa é a sintonia, né? Uma opção de atividades, não deve ser algo que para a criança fique com o pai uma obrigatoriedade, que tem horário para fazer aquilo ali. Bom, cada família tem a sua organização e disciplina é muito importante para o limite, para a segurança das crianças. No entanto, no momento que isso passa a ser uma tortura, ela vai ficar com a matriz de que estudar, de que tudo que vem da escola é algo ruim, e dificilmente vai ser alguém depois que vai se interessar, né, pela questão que se refira à escola. E só lembrando, Alice, acho que é importante a gente frisar bem, tendo em vista que a nossa live de hoje ela é voltada, né, ao tema que nós organizamos para hoje, que foi um tema sugerido pelos pais, né, pelos familiares. Então, seguir, inclusive, dando a dica, lembrando todos os familiares de que nós trouxemos para as nossas lives aqueles temas cujos senhores nos apontam, né? Então, sigam nos apontando para que case com aquilo que os senhores estão esperando, e espero que daí todos os que assistam a live acabam se beneficiando também, né, com esse trabalho. De que tu comentaste assim, que daí eles, né, largaram os brinquedos ali e tal, e de que os pais, então, então, o que é importante, assim, uma orientação enquanto técnica, né? Tenham nas suas casas um espaço aonde seja o espaço do seu filho, que ele possa ser dono daquele espaço, no sentido de o que nós fizemos hoje quando nós organizamos uma atividade com as crianças, né? Nós organizamos, eles brincam, eles perderam o interesse na brincadeira, não querem, não vão mais brincar ali, eles vão guardar os brinquedos, né? Nós temos que ter o entendimento de que quando existe uma limitação cognitiva, o meu tempo talvez não seja o tempo da criança. A forma como ela entende o final, o percurso, a continuidade, a brincadeira em si, é um outro olhar, é um outro jeito de ver. Então, para que nós tenhamos a nossa convivência de uma forma saudável, possamos nós termos na nossa casa um espaço onde o brinquedo, que para nós pode parecer um olhar de desorganização, para o nosso filho, talvez naquele momento seja o brinquedo organizado como ele consegue ver, até para que ele consiga fazer essa junção do quebra-cabeça e poder se sentir fazendo parte daquele meio. Eu não sei se eu não fui muito clara, Alice e Vaneide. Não, acho que sim, acho que foi. É muito importante esse espaço, né, para a criança, levando em consideração tudo que ela está passando agora, toda essa mudança. Então, pelo menos que aquele espaço seja dela, para ela, e que ela consiga
Alice, mas eu tô falando do autista. Tá? Sim, sim, do autista. Eu tentei puxar a nossa criança regular da mesma forma, né? A gente tem que ter o respeito de entender que ela vai guardar no momento que, daqui a pouco, aquilo que ela montou com as pecinhas de jogos ali, ainda que não seja a montagem que o jogo veio demonstrando que deveria ser, né? Para ela é a montagem dela e nós temos que respeitar aquele espaço e aquele jeito. Oi, Alice, tá querendo falar? Até porque ela vai sair daquele espaço e quando ela retornar, ela vai procurar aquele jogo, ela vai procurar aquela peça. Perfeito, né? E às vezes, essa é a questão. Isso, e ela vai procurar exatamente aonde ela deixou e da forma como ela deixou. E ela espera encontrar isso lá. Então, essa é a preocupação de deixar aquilo, né? Porque é a construção da criança. Isso acontece muito, né? Às vezes a gente tem um jogo e a criança adapta para o seu jeito aquele jogo. Isso, exato, adapta para o seu jeito. E acho que é importante aqui a gente entrar, assim, nós, na cidade de São Leopoldo, temos inclusive como lei o Dia do Brincar, e quando é naquele período ali, a gente está sempre trazendo muito a questão, assim, de que brincar é coisa séria. Eis aí uma baita de uma exemplificação, né? Do que nós falamos quando nós dizemos que brincar é coisa séria. Da mesma forma, a forma como hoje o nosso filho vai ter espaço para construir a sua brincadeira, ou seja, quanto mais livres nós o deixarmos, ou seja, ele pode brincar, ele está autorizado a fazer, é nós adultos depois com as nossas construções até onde nós somos autorizados a sermos felizes. Não, isso não pode, o que os outros vão pensar, isso não dá para fazer porque todo mundo faz daquele outro jeito e tenham certeza que Einstein, que, enfim, vamos aí citar vários nomes dos nossos inventores, né? Eles saíram um pouco do trilho para poder hoje nós estarmos aqui falando com luz, né? Esse maravilhoso aí que nos deu a possibilidade de nós estarmos virtualmente nos vendo, falando e podendo levar adiante aí uma acolhida maior para as nossas famílias. Então, falando do regular e falando do autismo, isso mais ainda, porque daí a criança regular, a tua fala, ela entende perfeitamente, uma criança de 2 anos, ela entende o não, o sim, o porquê do não e o porquê do sim. E o autista, quando ele está em uma determinada esfera, vamos chamar assim, do seu limiar de entendimento, ele não entende nem o porquê e nem o que você está dizendo naquele momento. Então, nós temos que respeitar isso, né? Nós temos que respeitar que você precisa entender para fazer aquilo que o outro está solicitando de você. E se você tem um entendimento diferenciada também tem que ser a ação de quem está ali mediando essa relação, esse conhecimento, essa episteme, essa forma de agir. Alice. Sim, é bem importante, né, Cláudia, que quem esteja do outro lado tem essa percepção. Muito bem, então, gurias, aqui a gente, né, vendo pelos nossos comentários aqui no canal, o pessoal agradecendo pela live, né, maravilhosa, né, temos vários relatos aqui, né, sobre o autismo. A Ana Rangel disse que com ela aconteceu também com um aluno, não foi um prato, mas sim um lápis, né, aconteceu com ela, o aluno sabia tudo que tinha, ele acabou deixando o lápis e ali virou um confronto, até que ela conseguiu se organizar, né, obrigado então, Ana, pelo relato ali, né, acontece, né, e a gente tem que, né, dentro da nossa sala, estar ali tentando resolver, né, Alice, a situação, né, como é a questão do prato, né, como a Cláudia mesmo disse, sim, vamos deixar tudo em ordem para que não aconteça essa desorganização, né, e a criança fique desorganizada, né, que a gente não precise ter nenhum certo problema, né. Bom, até acho que é importante dar nome, né, à situação, né, Vaneide, porque senão a gente fica, né, é o surto, né? Nós, técnicos que trabalhamos na área, os familiares que estão com seus filhos e que já vivenciaram situações mais críticas, vamos chamar assim, né? Quem não vivenciou, que bom que
que se ampare de todas as possibilidades para não precisar chegar numa situação assim, mas que, né, enfim, né, a gente tenta todos juntos trabalhando, né, para que, porque o surto nada mais é que a impossibilidade clara de mudança, né? É quando a criança não consegue dar significado para o que ela está vivendo, né? Então, só para dizer assim, de que isso que nós assistimos no vídeo, isso que nós estamos chamando de organização, é o que, né, se chama tecnicamente. Uhum. Então, né, para a gente ter esse conhecimento, né? Quero agradecer, então, gurias, não sei se vocês têm mais alguma coisa aí para complementar o nosso assunto, né? Quero agradecer vocês pela nossa noite maravilhosa, pelo assunto, pela nossa conversa, vocês estão de parabéns. Alice, por favor. Não, dividir com vocês, eu recebi uma mensagem agora de uma mãe que disse que tentou de todas as maneiras o uso da máscara, né? E que o que ela conseguiu foi quando a menina resolveu tirar uma selfie no celular da mãe usando a máscara. Então, olha aí, ó, baita dica, viu? Então, e isso é muito importante, a troca, né? Às vezes o que funciona, a gente acaba tentando em casa e dá certo. Eu acho que é bem importante. E é isso aí, né, Alice, que a gente sente falta, que a gente tem carência, né? Porque no dia a dia da escola, claro que nós justamente não estamos na escola por conta disso, mas assim como a máscara, surgem N outras situações cujos pais trazem e a gente pode ficar ali dividindo da própria vivência entre as outras crianças, entre as outras famílias, que é o que agora a gente acaba ficando carente, né? Que bom que tu, né, compartilhou aí com a gente, né? Bom, gurias, então quero agradecer. Quero agradecer essa mãe também aí por ter nos dado essa dica, né, maravilhosa, né? Agradecer a todos que estiveram aí conosco nessa noite, né? Alice, muito obrigado. Cláudia Matos, muito obrigado. Não sei se vocês querem deixar o Facebook de vocês, Instagram, para o pessoal seguir vocês também. Nós temos aqui o nosso canal no YouTube, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, né? Para nós estar aí divulgando também o nosso trabalho, né? Nas nossas próximas lives, com os assuntos que as famílias estão nos colocando, né? Nosso primeiro vídeo foi sobre o desfraude, com a nossa nutricionista, com a Cláudia Matos. Hoje, então, nós falamos sobre o desfraude com a nossa psicopedagoga Alice Moreto, com a nossa psicóloga Cláudia Matos, né? Sobre o autismo, né? Então, nós ficamos agora na dívida ali na sequência, é a ansiedade, né, Vaneide? Isso, ansiedade. Nosso próximo tema, então, ficou para a ansiedade, que é um assunto, né, também que as famílias nos trouxeram, né? E a gente tem a data já ali, Cláudia. Próxima terça? É a próxima terça, né, Vaneide? Próxima terça, deixa eu só verificar aqui a data certinha, é dia 4 de agosto, isso? Deixa eu só verificar. 4 de agosto. Isso. 4 de agosto. 4 de agosto, então fiquem ligados lá no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Beijo, boa noite, galera. Valeu. Um beijo, obrigada a todos que, né, participaram conosco. Seguimos juntos, unidos, para nós darmos conta aí desse momento. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Os gurias se deixaram aí, vocês, as suas redes sociais? Alice, deixa aqui no Conect. Fala lá, Alice. Alice não, o Alice Moretos com os 2 T. Super fácil. Ótimo. Tá certo, então. E eu convido todos a nós seguirmos por aqui mesmo, né? Pelo Conecta Intersetorialidade, que nós vamos estar sempre com um tema que vem ao encontro daquilo que os senhores, né, têm necessidade nesse momento. Uma sintonia de paz a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite.